Fala pessoal, tudo bem? Começando agora mais uma live do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que fazer quando o meu time não traz boas ideias, tá? Tem uma série de técnicas, uma série de dicas e sacadas que a gente vai passar hoje de como que você faz para conseguir colher as melhores ideias do seu time. E qual que é o contexto disso, né? Trabalhando com muitos líderes e empreendedores, uma queixa muito comum que eu recebo é de, mas o meu time não traz boas ideias, ou traz poucas ideias em volume, ou traz ideias que não são tão boas assim. O pessoal, os líderes, eles geralmente têm uma expectativa de que o time traga tem uma autonomia muito maior para poder trazer essas ideias, né, e consiga de fato melhorar o processo. E qual que é o ponto? Para conseguir o crescimento acelerado, realmente, você precisa que o seu time traga ideias que sejam boas, que consiga trazer melhorias, tá? Por quê? Porque se você ficar dependendo só do empreendedor trazer as ideias principais, não vai funcionar. Não adianta você querer centralizar e monopolizar todas as ideias boas. Então você precisa que o time consiga trazer essas ideias e que tem autonomia para poder melhorar tanto os seus processos, quanto trazer ideias de novos projetos. Tem toda uma pegada aí que é bem legal, que tem que vir do seu time, vai viabilizar um novo nível de crescimento. E uma outra coisa importante de comentar é que o seu time é quem está no campo de batalha, é quem está falando com o cliente, é quem está criando os produtos. Então, essas pessoas têm um conhecimento muito importante da sua operação e a opinião delas em relação às ideias novas e as melhorias que estão por vir, pode ter certeza que vão ajudar muito a melhorar a sua operação, tá? Além disso, outra coisa é que quando as ideias vêm do time, eles se sentem donos, porque eles participaram daquilo. Quando a pessoa se sente dona e ela participa daquilo, ela tem uma probabilidade muito maior de colocar aquela ideia em prática, dela se dedicar para que aquela ideia realmente saia do lugar, né? Isso daí é um ponto que pode ajudar bastante no crescimento da sua empresa e nos seus resultados de forma geral. Agora, qual que é o ponto? Quando o pessoal tem essa expectativa de que o time traga novas ideias, geralmente é uma expectativa que ela não é muito realista, tá? Porque pensa assim, eu tenho líderes que são sêniores, que dominam a função, então eu quero que eles tragam boas ideias, e que eles tragam e executem e gerem resultado, né? Mas qual que é o grande ponto? Essa questão de você ter a expectativa, mas não combinar de forma clara com a pessoa, é o segredo para a frustração. Tá? Eu sempre falo que felicidade é a realidade menos a expectativa. Então imagina assim, o Bill Gates, ele não me ligou hoje. Pô, deve ser muito legal falar com o Bill Gates, né? Eu ficaria feliz se ele ligasse. Mas ele não prometeu para mim que ia ligar, então tá tudo bem. Por outro lado, tem uma encomenda dos Correios que era para ter chegado há uma semana, que eu prefiro muito mais falar com o Bill Gates do que receber essa encomenda. Mas como a encomenda era para ter chegado há uma semana e não chegou, eu estou frustrado. Por quê? Felicidade é igual a realidade menos a expectativa. Então, quando a expectativa é muito alta, ela é maior do que a realidade, você pode se frustrar. Agora, quando você tem uma expectativa que está justa e a realidade alcança, aí você fica feliz, tá? Então, quando você está falando de liderar o seu time e de colher boas ideias, é super importante que você calibre a sua expectativa em relação a isso, tá? E aí, qual que é a questão? Muitas vezes o empreendedor tem essa expectativa de que o time traga boas ideias, mas não foi combinado com ele, com o time. E aí, como que você quer que as coisas andem se não foi combinado com o time, não foi dado o contexto correto, né? Você está esperando mágica, basicamente. Então, a ideia de hoje é como que a gente faz para poder usar técnicas de gestão para combinar com o time quais que são as ideias que você espera e criar um ambiente que seja favorável ao florescimento dessas novas ideias, tá? Porque é super importante a gente começar pela expectativa. Agora, o que eu quero deixar super claro? É óbvio que, na teoria, o time deveria ter proatividade, deveria trazer as novas ideias, todo mundo quer isso,
tá? Então, eu não estou dizendo que não é para ter expectativa. Vale a pena ter expectativa, mas o meu ponto é que essas expectativas têm que ser calibradas e você tem que combinar com o seu time o que é que você está esperando deles, tá? Porque o que acontece? A gente, como empreendedor, tá já pensando daqui a 5 anos, né? O empreendedor, ele vive no futuro. Mas o time tem que entregar o resultado ali do dia a dia. E o pessoal fica tão imerso na rotina, no dia a dia, que eles acabam não ou tendo tempo para poder pensar em ideias de melhoria no futuro, ou simplesmente eles estão com aquilo na cabeça, estão tão focados que eles não conseguem ter uma visão mais ampla do contexto. Tá? Tem uma frase do meu parceiro Sandro Magaldi que eu gosto demais, que é assim: a rotina devora o pensamento estratégico no café da manhã. Então, a gente quer pensar em estratégia, mas a rotina tá ali, o pau quebrando, você não vai parar para poder pensar naquilo, a não ser que você tenha, de fato, um processo para poder conseguir tirar essas ideias do papel. E são dessas técnicas que a gente vai falar hoje, de como que você sai da rotina e começa a colocar o time no modo em que ele pensa, de fato, no médio e longo prazo aí, nas melhorias que estão por vir. Tá? Agora, então, como eu tinha falado, o grande segredo, o ponto-chave para poder gerar melhores ideias com o seu time é deixar a expectativa muito clara de como que você quer que as ideias venham. Tá? E qual que é o primeiro passo disso? O primeiro passo é dar contexto. Tá? Eu sempre falo isso com os meus clientes, né, de mentoria, de consultoria, que é mais fácil eu falar para você: pense em 10 objetos da geladeira, porque aí você vai ter um contexto. Você, peraí, dentro da geladeira eu tenho o leite, eu tenho o queijo, eu tenho o presunto, eu tenho o ovo. Você já vai pensando em coisas que estão conectadas, do que se eu simplesmente falar, liste 10 objetos, tá? Aleatório. Então, quando você quer pegar ideias do seu time, é muito mais fácil você dar um contexto. Por exemplo, eu quero ideias de melhoria para o processo X. Ao invés de falar, eu quero ideias de melhoria como um todo. Tá? Então você dá esse contexto, pode ajudar muito o time a saber qual que é o caminho ali para onde que eles têm que ir. Depois que você definiu o contexto, é muito importante você deixar claro qual que é o resultado a ser atingido. Tá? Então, por exemplo, o meu time de marketing. O meu time de marketing, eu posso chegar para eles e falar, me tragam ideias. Aí eles podem trazer ideia relacionada à marca, trazer ideia relacionada a popularizar mais o conteúdo, pode trazer ideia de uma série de coisas, porque eles executam uma série de processos, né? Mas, quando eles têm a clareza de que, por exemplo, no marketing, o resultado esperado é gerar reuniões de vendas, isso daí já gera uma clareza muito maior. Porque ele não vai pensar em outras coisas muito aleatórias, ele vai pensar em como que eu faço para gerar mais reuniões de vendas, que é onde eu vou ter a oportunidade de converter o pessoal e vender ou minha mentoria ou minha consultoria. Tá? Então, quando você deixa claro ali qual que é o número, e pode ser uma meta, sim, o ideal é que seja inclusive uma meta numérica. Marketing, você precisa gerar 15 reuniões de vendas por mês. Se você não tiver uma meta tão numérica, pelo menos deixa claro qual que é esse resultado que vai ser medido, que aí o pessoal vai conseguir se organizar e trazer ideias mais focadas, mais direcionadas. Tá? Depois que você conseguiu direcionar o resultado, o que é crítico que você tem que fazer? Você tem que ajudar o time a priorizar as ideias. Tá? Por quê? Num primeiro momento, você fala, o meu time não está trazendo boas ideias. Aí eles começam a trazer um monte de ideias. Tá? Então primeiro vai vir o volume. Dentro dessas ideias que o time vai trazer, um monte você vai ter que jogar fora. Faz parte. Não tem como, no processo de inovação, todas as ideias serem boas. Então você vai ter que ajudar a garimpar aquelas ideias do time que realmente fazem sentido. Tá? Porque se você não tiver essa clareza de que o que interessa mesmo não é o time só trazer a ideia ser boa, ser aplicada e trazer resultado.
você vai ficar com a expectativa que não faz sentido, né? Então, quando você prioriza as ideias do seu time, fala, olha, essa daqui tem potencial, vamos implementar, e o time implementa aquilo, gera resultado, a chance dele trazer novas ideias, trazer continuidade daquilo, é muito maior. Agora, por outro lado, se o time traz um monte de ideia maluca, e você não aplica nada, qual a motivação que eles têm para trazer novas ideias depois? Nenhuma, né? Então você tem que ajudar o pessoal a priorizar isso. E qual que é o ponto? Um pulo do gato aí que eu já dou. Dessas poucas ideias prioritárias que você já filtrou, marca uma reunião para poder se aprofundar naquela ideia. Então, por exemplo, no marketing, a gente está querendo gerar mais reuniões de venda. Dentro das reuniões de venda, uma coisa que a gente vê é que pode mandar mais e-mails. Mas não é simplesmente mandar e-mail, agende sua reunião de vendas. Tem que ser um e-mail bacana, um e-mail de conteúdo, um e-mail que vai agregar valor para o pessoal. Então, a gente começa a se direcionar quais ideias que podem agregar valor para o meu cliente. A gente marca uma reunião só para discutir esse pedaço do processo, que é a parte do envio dos e-mails, como que eu faço para criar um conteúdo de altíssimo valor que o meu cliente vai gostar. Tá? Então, você conseguiu refinar aquelas ideias, priorizou o que é realmente relevante e marcou a reunião para poder aprofundar naquela ideia e aumentar a probabilidade dela ser colocada em prática. Consequentemente, se a ideia é colocada em prática, aumenta a probabilidade dela gerar resultado. Quando ela gera resultado, vai motivar o time a trazer novas ideias. Você entra num ciclo virtuoso e consegue um crescimento muito bacana quando faz esse tipo de processo. Tá? Depois que você ajudou o pessoal a priorizar as ideias, o que é uma coisa que eu recomendo? Entenda que ideias fora da caixa são muito legais, mas grande parte do foco tem que estar na execução do dia a dia. A gente tem que pagar a conta do açougue, então não adianta ficar só pensando na ideia maluca, fora da caixa, extremamente criativa, se no dia a dia, por exemplo, tem algum processo que está escorregando, se tem cliente reclamando porque o negócio não está funcionando. Então, você pode pensar no estrogonofe, numa sobremesa, em alguma coisa mais bacana, mas o feijão com arroz tem que estar perfeito, tá? Então, dentro dessas ideias de melhoria que o seu time está trazendo, pega algumas delas e garante que elas estão ali para fortalecer o arroz e feijão, para garantir que ele está show de bola. Depois você vai pensar em alguma coisa mais rebuscada, tá? E um outro passo que eu recomendo para poder aumentar a probabilidade do time trazer boas ideias é você criar um ambiente em que essas ideias elas são discutidas com certa frequência, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você fazer um evento uma vez ao ano em que o pessoal preenche post-its e post-its, 1 milhão de ideias, e aquele negócio fica por isso mesmo, tá? Você pega o post-it, joga fora e ninguém olha para ele. O que eu particularmente gosto de fazer e recomendo muito é que você tenha reuniões periódicas para discutir aquelas ideias que foram geradas, tá? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma reunião quinzenal só para discutir melhorias do processo de vendas, tá? Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui no Instagram e eu comecei a observar que no LinkedIn, o LinkedIn destaca para muita gente. Então, eu já estou fazendo a live aqui, já estou falando para a câmera. Como que eu faço para poder transmitir no LinkedIn? Não tenho a menor ideia, mas a gente sabe que quer aumentar o alcance da live e que tem esse potencial ali. Então eu levo isso para a minha reunião e a gente discute como que faz para poder colocar aquela ideia em prática, faz uma análise técnica, coloca em prática, mede o resultado, se tiver dado certo, a gente consolida como parte do processo, tá? Então não adianta coletar um monte de ideia, fazer um baita de um brainstorming, se você não coloca aquele negócio para rodar. E uma das melhores formas que eu conheço de colocar para rodar é fazer reuniões periódicas para discutir o que foi implementado, o que deu resultado e o que você pode fazer para dar continuidade em relação àquele resultado, tá? Muitas vezes você pegar uma ideia simples, colocar para rodar e gerar novas ideias em cima daquela primeira é muito melhor do que querer uma mega criatividade que não necessariamente vai levar a algum lugar, tá? Então toma muito cuidado para garantir que toda hora você está criando um ambiente propício para poder discutir essas ideias de melhoria.
desde que você não sacrifique o seu dia a dia. Feijão com arroz tem que estar show de bola, não pode mexer no feijão com arroz, tem que garantir que as ideias vão construindo em cima dele, mas que o básico está funcionando bem. E por último, tem uma dica que ela está muito relacionada a pessoas, um lado mais soft, digamos assim, do que necessariamente a processo, mas é a questão do reconhecimento. Tá? Então, qual que é a melhor forma de estimular as pessoas do seu time a trazerem boas ideias? É através do reconhecimento, através do exemplo. Então pega quem deu uma boa ideia, aplicou uma boa ideia e teve resultado, reconhece aquele resultado em público. Que aí o pessoal vai ver, pô, o Zezinho foi reconhecido, eu posso ser também. Aí pode procurar o Zezinho para aprender como é que faz, ou pode te perguntar, pô, eu quero ser reconhecido mês que vem. Então, tem uma frase que a gente na equipe do GPS gosta demais. As suas ações, elas falam tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você fala. Então, quando você age de uma forma que você reconhece as pessoas que trouxeram, aplicaram e geraram resultados com as boas ideias, pode ter certeza que você vai ter um baita de um efeito cumulativo e que o pessoal vai começar a trazer novas ideias, tá? Você colocou ali a máquina para rodar, você saiu da inércia. Então, uma vez que as ideias começaram a ser aplicadas e geraram resultado, você reconhece, isso retroalimenta o ciclo e você vai ter um ciclo muito virtuoso. Os resultados eles vão se retroalimentar e você vai conseguir ali o máximo possível de crescimento a partir desse ciclo virtuoso, tá bom? Agora, vamos falar de alguns exemplos, né? Eu sempre gosto de trazer um pouco da ideia, trazer um pouco da técnica, mas a gente tem que falar também, beleza? Então como que eu boto isso em prática? E eu tenho 2 cases que eu quero falar de projetos que eu participei que as ideias começaram a vir de forma muito proveitosa. O primeiro é um projeto com o Sandro Magaldi, que eu tinha comentado, que a gente está fazendo várias campanhas de venda, né? Então, a gente monta uma campanha e aí define como que a gente vai fazer para divulgar aquilo e tem um processo que ele é razoavelmente complexo, né? Não dá para a gente acertar de primeira. Então, todo fim de campanha, na semana seguinte, a gente faz um debriefing. O que deu certo e que a gente quer consolidar no processo, o que deu errado e a gente vai ter que pensar em formas de não repetir aquele erro, quais são os pontos de atenção, o que não chegou a ser um problema, mas eu tenho que ficar de olho, e quais que são meus próximos passos. A gente discute isso. E esses próximos passos, eles são sempre priorizados. O que é essencial, próxima campanha tem que ter. O que é muito desejável, que se eu tiver, beleza, se eu não tiver, eu sobrevivo. E o que é opcional, que tipo, tá lá a ideia mapeada, mas provavelmente a gente nem vai colocar energia naquilo, né? Mas esse grau de priorização, ele aumenta a minha probabilidade de colocar aquela ideia em prática, tá? Então, esse é um case que super legal e tem dado muito resultado. Cada campanha que a gente faz tá melhor do que a anterior. A gente está num ciclo extremamente virtuoso aí. E outro case que eu tenho, outro estudo de caso, sobre a melhoria das aplicações das ideias é de um cliente meu de consultoria, que é uma empresa de altíssima tecnologia, que muitas vezes os projetos eles ficavam engavetados. Eles faziam um evento super bacana num hotel, um monte de ideia legal, o pessoal ficava hiper motivado, mas aquelas ideias ficavam na gaveta, aquele planejamento não saía do papel. O que a gente fez? Aplicou a técnica do contexto. Olha, pessoal, de todas essas ideias, vamos selecionar 3. Milor, eu quero muito que sejam 4. Beleza, forçando a amizade a gente liberava 4, mas o foco eram 3. E aí, dentro do semestre inteiro, a gente discutia só aquelas 3 grandes frentes de ação. Tá? Por exemplo, na equipe de engenharia, uma das frentes de ação, aumentar a estabilidade da infraestrutura. Não pode cair o servidor de jeito nenhum. Aí o time não tinha que gerar ideias sobre a engenharia completa, tinha que gerar ideias sobre como aumentar a estabilidade do servidor. Era uma coisa hiper específica. Outra grande frente de ação que o time definia no planejamento estratégico. Como que eu faço para reduzir os meus custos de servidores? Então, em vez de ter ideias sobre qualquer coisa, era ideia sobre redução de custo do servidor. Você dava um contexto ali e o pessoal conseguia aplicar aquilo. Então as ideias ficaram muito melhores e como eram ideias até menores, o pessoal aplicava rápido, tinha resultado, ficava motivado e
isso gerava novas ideias de melhoria a partir do que eles executaram e não a partir do que ficou dentro da teoria, do conceito. Tá? O pessoal de fato colocava as ideias na realidade, tirava do papel, que é um ponto super importante para você criar um ambiente propício a boas ideias. Tá bom? Agora vamos lá. Tem algumas coisas que eu ouço toda vez que eu quero aplicar algum projeto relacionado à inovação, à melhoria contínua, tá? O primeiro deles, que é batata, talvez até você esteja pensando nisso agora, é: Milor, muito legal tudo isso que você está falando, mas eu sinto que o meu time deveria trazer as novas ideias, eu não deveria ter que ter tanto esforço, eles deviam ser proativos. E assim, talvez até devesse. Mas aí o que você pode fazer? Nesse cenário em que o time não está trazendo as boas ideias, você pode sentar, cruzar o braço e reclamar do seu time, ou você pode ajudar o time, treinar essas pessoas a trazerem novas ideias. Eu, particularmente, prefiro a segunda opção. Entre cruzar o braço e falar eu não posso fazer nada, ou o que eu posso fazer para melhorar esse contexto, eu gosto de entender o que eu posso fazer e corro atrás. Tá? Então, muito cuidado com essa mentalidade de que o meu time tinha que fazer, é a obrigação deles. Não necessariamente, tá? Você que é o dono da empresa, você que é o empreendedor. Então é a sua obrigação garantir que todo mundo vá atingir aquele resultado. E se o time não está trazendo do jeito que você está esperando, é sua função enquanto líder treinar aquelas pessoas em relação a isso. Tá? E outra coisa que eu ouço muito, não é 100% das vezes que nem a primeira, mas sei lá, 80% dos líderes eles comentam alguma coisa nessa linha, é assim: mas o meu time é um time muito técnico, não tem criatividade. E eu te falo, isso daí é uma baita de uma crença que é limitante e que não é verdadeira, tá? Não faz sentido isso. E a maior prova que eu tenho de que pessoas técnicas são criativas são as gambiarras. Quando você vai olhar, o grau de gambiarra que as pessoas fazem para resolver o problema é simplesmente impressionante, tá? Então, o grau de criatividade da galera técnica é absurdo. Agora, é um grau de criatividade focado em resolver um problema específico. Você não vê uma gambiarra, a pessoa acorda numa gambiarra. A pessoa tem um problema, ela corre atrás de resolver e faz ali a gambiarra. Agora, você pode ter, além das soluções criativas na gambiarra, você pode ter uma solução criativa preventiva. Então, pessoal, a gente está aqui entendendo que custo de servidor é um problema. Define muito bem aquele problema, mostra para o pessoal por que aquilo é importante e fala: olha, tragam ideias de como que a gente reduz custo. E aí você vai refinando aquele problema. Então, dentro dos servidores, eu lembro que eu peguei uma vez a conta da Amazon desse cliente, tinha tipo 180 linhas de custo. Obviamente, nem todas elas tinham o mesmo impacto, né? Então prioriza quais as linhas que são mais relevantes e tenta otimizar aquilo. Você dá um contexto para o seu time, tá? Então toma muito cuidado com isso, de que o meu time não é criativo. Isso é pensamento fixo, isso é crença limitante. O seu time pode não ter um perfil com alta propensão a ser criativo, mas qualquer pessoa bem orientada no contexto correto consegue ser criativa e trazer ótimas ideias, tá? Isso daí é super importante que você tenha em mente. Não rotule as pessoas como pouco criativa e siga a sua vida. Não. A pessoa pode não estar trazendo boas ideias agora, mas todo mundo, com o acompanhamento correto, consegue trazer boas ideias, tá? Isso é super importante de você ter em mente. Agora, a gente falou sobre a técnica para poder aplicar, trazer melhores ideias do seu time. A gente falou sobre exemplos e falou sobre crenças limitantes. Daí talvez você esteja perguntando: beleza, Milor, mas quais são os erros comuns que os líderes cometem na hora de puxar mais ideias do time, tá? E tem dois que eu quero falar aqui que são super complicados. Que o primeiro é: preciso de ideias, eu vou fazer um brainstorming. E aí o pessoal voltei agora. Então vamos lá. Aí o pessoal entende que precisa de novas ideias para o time e marca um brainstorming aleatório. Pessoal, me tragam boas ideias. Mas o que acontece, tá? Se você marca um brainstorming aleatório, sem ninguém para dar segmento naquilo, você vai ter um monte de post-it maravilhoso que fica na parede. Tem um parceiro nosso, que é o Rodrigo Dantas,
que ele adora uma analogia que eu dou, que é o seguinte: a mágica para estimular a criatividade é você colocar Coldplay para tocar. Eu nunca vi uma sessão de brainstorming com Coldplay que não trouxe ótimas ideias. Viva la Vida, inclusive, é a melhor música, mas não é a única, tá? Qualquer música do Coldplay estimula a criatividade. Bota um Viva la Vida que a galera fica ali extremamente criativa. Porém, não adianta você ter aquela criatividade e não dar seguimento às ideias. Então, depois que você colocou o Coldplay, você tem que ter um dono, tá? Para poder dar seguimento. É alguém que vai agrupar ideias que são parecidas, alguém que vai priorizar, alguém que vai dar continuidade, alguém que vai garantir que o time de fato esteja colocando aquilo em prática, tá? Ideia sozinha não vale nada. Você tem que ter ideias colocadas em prática e que geraram resultados. Agora, mesmo as ideias que foram colocadas em prática e que não geraram resultados, elas geram aprendizado, que também é importante e vale a pena você ficar de olho nisso, tá? Outro erro muito comum que eu vejo os líderes cometendo quando eles querem aumentar a criatividade do time. Eles simplesmente aumentam a cobrança. Ficam ali em cima. Você precisa trazer mais ideias, precisa trazer mais ideias. Fica dando feedback e precisa trazer mais ideias. Mas não dão contexto, não orientam o time. Eles simplesmente cobram mais. Não funciona. Eventualmente, você até pode ter um certo pico de ideias, mas é o que eu chamo sempre do voo da galinha. O pessoal vai... A galinha, não sei se você já viu, né? Mas ela bate a asa, bate a asa, bate a asa, ela até consegue voar. Uma galinha, não sei exatamente qual é a definição de voar, tá? Mas na minha visão a galinha voa. Mas ela voa muito pouquinho, aí rapidinho ela volta pro chão. Então, quando você tenta aumentar a criatividade do time, simplesmente aumentando a cobrança, você tende a ter o voo da galinha. E aqui, a gente não está falando de voo da galinha, a gente quer ter voo de águia, que voa, sobe, fica no ar um tempão e chega muito longe. Esse que é o nosso objetivo dentro do GPS de gestão, tá? Então toma muito cuidado para não cometer esse erro de querer aumentar a criatividade simplesmente aumentando a cobrança em cima do time. Não funciona, tá? Muito cuidado com isso. Então beleza, a gente falou dos erros. Tem um jeito certo, uma boa prática, um jeito recomendado de como que você faz para estimular a criatividade? Tem. E a principal coisa assim que tem que estar na cabeça é entender que se o time não está trazendo as boas ideias, como líder, a sua função é se aproximar do time. Tá? Então imagina que você tem ali uma ponte, né, que tem que ser construída. Você tem de um lado o time e de um lado você. Você quer que o time traga as boas ideias. Se o time não está trazendo, você vai ter que se aproximar. É sua função enquanto líder. Você é mais sênior, você tem um salário maior e você é dono da empresa. Então, você não pode ficar cruzando o braço e reclamando das pessoas. Você tem que ser protagonista e garantir que você está ajudando as pessoas a cruzarem a ponte, tá? Esse é o ponto principal. E tem uma frase do Andy Grove, que é um ex-CEO da Intel e que escreveu um dos melhores livros de gestão de todos os tempos, que eu sempre faço questão de repetir. Como gestor, você tem duas funções. Piloto, eu tenho um monte, eu passo o dia inteiro trabalhando. Não, você tem duas funções realmente relevantes. Treinar e motivar o seu time. Em relação ao treinamento, que já é metade do trabalho, parte do treinamento é técnico, como que você executa melhor a sua função. Parte é treinar as pessoas em relação a para onde a empresa está indo, como que essa pessoa pode ajudar. Então é sua função garantir que o pessoal está evoluindo, está trazendo essas novas ideias. E a outra metade da sua função enquanto gestor é motivar as pessoas. Então, motivação vem de motivo. Por quê? Por que que eles estão fazendo aquilo? Então me traga ideias porque eu quero, fica com, meu time vai ter que trazer ideias porque eu estou mandando. Não é um bom motivo, né? Cá entre nós. Agora, quando você mostra onde que aquela ideia pode melhorar a empresa, como que a ideia da pessoa vai ter impacto, ela tende a ficar muito mais motivada e você cumpre o seu papel de gestor dessa maneira, tá? Então, tem que ficar na cabeça. Função do gestor, então, duas principais. Motivar e liderar o seu time. Tendo isso na cabeça, todo o resto você consegue dar um jeito, tá bom? Agora, vamos lá. Qual que seria um primeiro passo? Tá? Você fala, ó, Milô, saí aqui da live, eu quero já aplicar uma ideia hoje ou amanhã. O que que dá para fazer?
tá? Eu recomendo que você comece com um processo, só um, tá? Gera ideia para aquele processo e depois você vai evoluindo. De forma mais prática, em termos de aplicação técnica no dia a dia, o que você pode fazer? Seleciona uma área crítica. Ah, eu estou com problema de vendas, eu estou com problema de marketing, eu estou com problema no financeiro, problema no operacional, no atendimento, no RH, onde é? Escolhe qual que é a área que você quer trazer essas melhorias. Depois você marca uma reunião com o líder e com a equipe. Se você já for o líder, já marca direto ali com a equipe, tá? Mas marca essa reunião com o pessoal e deixa muito claro pro processo de geração de ideias qual que é o resultado, de preferência numérico, tá? Que você quer atingir. Por exemplo, pessoal, temos que atingir X mil reais em vendas. Beleza. Bota ali aquele resultado, aí o pessoal traz ideias em relação àquele resultado, não traz uma ideia aleatória, tá? Então deixa claro qual que é o resultado e, talvez até mais importante, ou tão importante quanto, o prazo. Ah, quero vender R$1 milhão. Beleza. Uma ideia para vender R$1 milhão em 10 anos é uma. Uma ideia para vender R$1 milhão em um mês é outra. Tem que ver se é viável, tudo isso, tá? Mas deixa claro qual que é o prazo que você está esperando aquele resultado. Em seguida, uma coisa que você tem que ficar muito de olho é tomar cuidado para não cortar as ideias antes da hora. Porque o pessoal tá lá super empolgado, aí dá uma ideia idiota. Mas, pô, deu uma ideia idiota e você corta, e você fala para a pessoa que a ideia é idiota, ela não vai dar outra ideia, ela vai ficar podada ali. E os outros também vão ficar com medo. Então tem uma técnica que eu aprendi com o Murilo Gun, que eu acho muito bacana, que ele fala assim, os primeiros 10 minutos de reunião, você estimula o time a dar ideias intencionalmente idiotas. É tipo, pessoal, qual que é a ideia mais idiota que você pode dar para esse problema? Aí o pessoal vai falando. Porque aí quando você faz isso, o time fica mais tranquilo de que as ideias que eles forem dar depois vão ser menos idiotas do que aquelas que já foram. Então você cria um sentimento de segurança psicológica dentro do time. O pessoal entende que eles não vão ser criticados, porque as ideias mais idiotas eles já deram, então agora o que vier vai ser construtivo, tá? Então toma muito cuidado para não podar o seu time. A reunião de discussão de novas ideias, ela tem que ser muito bem segura, digamos assim, para o pessoal poder se sentir à vontade, se sentir confortável em trazer ideias malucas. Porque uma ideia, ela é um bebezinho ali, você não pode matar o bebê no começo. Aí ele é fraquinho no começo, aí ele vai desenvolvendo, você vai agrupando com outras ideias e ele vai ficando mais forte, tá? Mas muito cuidado para não cortar a ideia muito prematuramente. Depois que você rodou essa sessão de geração de ideias, você dá uma semana para o pessoal para trazer essas ideias priorizadas, tá? Milor, eu quero que sejam 2 semanas. Tá bom. Quero que sejam 10 dias. Tá bom, pessoal. É uma referência só, tá? Mas então, a princípio, marca uma semana, fala, olha, eu quero que de todas as ideias aqui que a gente trouxe, a gente botou o Codeplay para tocar, o Codeplay comeu solto, veio 1 milhão de ideias, como que a gente vai fazer para poder priorizar? Dá uma semana, escolhe um dono para garantir que vai priorizar, que vai analisar a viabilidade daquelas ideias. E aí tem um pulo que não é nem do gato, é o pulo do tigre, tá? Aqui. Que já deixa pré-marcada uma segunda reunião focada em discutir o detalhamento das ideias prioritárias. Então, você tem uma reunião que é para divergir. Um monte de ideia maluca, criatividade comendo solta. Aí tem um período para o pessoal poder digerir aquelas ideias. Marca uma reunião depois para que as pessoas consigam detalhar aquele plano. Porque eu estou falando já pela enésima vez e faço questão de repetir. Ideia criativa sozinha não serve para nada. A ideia tem que ser executada. E quando você traz uma nova reunião para poder discutir a execução daquelas ideias, elas tendem a ter um resultado muito maior do que se elas simplesmente ficarem na gaveta, ficarem presas na parede, tá? Então isso é muito importante e vai fazer uma diferença enorme na qualidade das suas ideias e na motivação do seu time. É uma coisa que vai retroalimentar vários outros lugares. O pessoal vai ficar mais empolgado, vai passar a ter mais ideias porque eles colocaram aquela em prática. Isso daí vai gerar um baita de um ciclo positivo dentro da sua empresa. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço muito para quem acompanhou aqui.
tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda nos comentários, manda por inbox para mim, compartilha com outras pessoas o que você achar que é melhor. E eu aproveito também para divulgar que se você gostou desse meu conteúdo aqui no Instagram, eu tenho vários outros canais que vai valer muito a pena você acompanhar em relação à liderança e produtividade. Tem um podcast toda semana, conteúdo de primeiríssima linha. Tem o Telegram, todo dia tem um áudio novo que vale muito a pena. Tem uma newsletter semanal, e não é aquela newsletter genérica que sai mandando só um monte de link. É um baita de um artigo que é show de bola para você poder desenvolver a sua liderança e produtividade. E tem também o meu LinkedIn, em que você pode trocar uma ideia comigo, tá? Mas se quiser trazer ideias de novos temas de live, quiser dar um feedback, quiser tirar uma dúvida, manda um inbox, fala aqui comigo que eu vou adorar bater esse papo contigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês e fico no aguardo do seu feedback. Um grande abraço, até a próxima.